salvo por um lobisomem. Olá, eu sou o Matt Pearson e hoje venho compartilhar com vocês a minha experiência com um lobisomem, e como sempre digo, foi a melhor ou uma das melhores experiências que alguém pôde ter com essa criatura. No meu caso específico, só estou aqui agora bem vivo para contar a história por causa de um lobisomem. Ele estava no lugar certo, na hora certa e com a intenção certa, pelo menos, para mim. Ouça e divirta-se com a minha história. Tudo aconteceu no dia 14 de junho de 1991, numa sexta-feira de lua cheia, no Parque Nacional das Montanhas Rochosas no Colorado, Estados Unidos da América. Eu era um jovem aventureiro, estudante de biologia, admirador da natureza e totalmente destemido. Era acostumado a pescarias noturnas e acampamentos. Vinha estudando uma espécie típica de pássaros, um tipo raro de pica-paus. Acabei descobrindo por um lance de sorte um ninho deles no alto da montanha e queria fotografar o exato momento em que os pais alimentavam os filhotes e se recolhiam no final do dia. O documentário desse evento me daria bons pontos na universidade, eu não poderia perder essa chance. Descobertas incríveis na natureza por vezes são oportunidades únicas, não queria perdê-la. Esse recolhe da família de pica-paus normalmente acontecia entre 5h20 até 5h45 da tarde e o sol, na região, se punha quase às 6 horas, tendo depois disso, ainda uns 10 minutos a mais de claridade. Nesse dia 14 de junho de 1991, o pessoal da universidade combinou de fazer a festa de encerramento do semestre à noite, e para fechar a temporada com chave de ouro, antes disso, passaríamos o dia no Parque Nacional das Montanhas Rochosas, fotografando e filmando a vida animal desde bem cedo da manhã. Reunimos uma galera entre alunos e professores e fomos todos de bike para as montanhas. Era um trecho bem acidentado, levava 1h30 mais ou menos para subir nas trilhas, mas para descer lomba abaixo não dava mais do que 15 minutos. Foi um dia e tanto. Fizemos um piquenique legal e fotografamos e filmamos várias espécies da fauna e da flora local. Os professores trocaram suas experiências conosco e contaram muitas histórias do que eles puderam presenciar ao longo de suas vidas. Até hoje, passados 33 anos, nos encontros anuais da turma, lembramos perfeitamente daquele dia como um dos melhores dias das nossas vidas. Todos os meus colegas e professores ainda vivos se lembram daquele dia intensamente, mas o que para eles foi um dia, para mim foi uma jornada excepcional. Imagine que você é um jovem biólogo que só queria documentar uma família de pica-paus e descobre que a natureza esconde muitos segredos e que um desses segredos foi revelado a você. Lobisomens existem, são reais e dependendo das circunstâncias podem de uma certa forma serem bons para você. Imagine, você no alto da montanha de noite em apuros, pensando no pior, não vendo uma saída e de repente a sua sorte muda em função de uma criatura lendária que aparece não para lhe atacar, mas para lhe ajudar. Isso é incrível e vou relatar a vocês como aconteceu. Já eram 4h30 da tarde e estavam todos cansados depois daquele maravilhoso dia. Ainda tínhamos a festa na universidade pela noite. Foi acordado entre a maioria que já era hora de irmos embora. Eu estava firme no propósito de documentar a família de pica-paus e fui me esguiando do pessoal e fiquei sozinho para trás propositalmente. Como eram muitos alunos e professores, acabaram por não dar falta de mim. Eu conhecia aquele parque, sabia dos perigos durante o dia e durante a noite, sabia que ali havia uma grande população de leões da montanha, os chamados pumas, mas estava tudo muito bem calculado. No máximo até às 5h45 a família de pica-paus se recolhia, eu demoraria mais uns 10 minutos documentando e levaria mais uns 15 minutos de bike descendo a montanha até a parte do parque que tem iluminação artificial nos postes lá instalados. Tudo estava dando bem certinho, tudo dentro do tempo. Os pica-paus se reuniram às 5h40, eu fiquei até às 5h50 fotografando, reuni todos os meus pertences e comecei a descer a montanha. Alguns ditados populares carregam muita sabedoria, um deles é que a pressa é inimiga da perfeição. Fiz uma curva muito acelerada e perdi o controle da bicicleta,
Meu pneu dianteiro bateu de frente com o ferro de uma tampa de concreto que recolhia a água da chuva. Ficou espetado no ferro. No tombo tive apenas alguns arranhões, não me machuquei. Como um bom escoteiro, sempre preparado, abri a minha mochila, tirei umas ferramentas de bicicleta, desmontei o pneu, fiz o reparo, enchi e estava me preparando para descer. Demorei uns 25 minutos para fazer tudo isso. O sol já havia se posto, havia ainda alguma claridade, mas só enxergava o que estava bem perto. Quando peguei a bike para montar, ouvi um barulho nos arbustos a uns 10 metros de mim. Vi aquela revoada de pássaros que já estavam recolhidos, sons de galhos quebrando e folhas secas sendo pisadas. Fiquei olhando e não consegui ver nada além do movimento do arbusto. De repente aquele rugido de leão da montanha. Que coisa horrível, nunca tinha ouvido de tão perto, é ensurdecedor, te arrepia do dedão do pé ao último fio de cabelo da cabeça. Saiu aquele bicho do arbusto, era tão lindo quanto grande, um puma macho adulto, talvez atraído mais cedo pelos cheiros das nossas comidas. Agora eu era o alvo dele, tentei manter a calma, ele se aproximava vagarosamente olhando nos meus olhos, eu já estava quase hipnotizado. Pensei rápido e pulei na bike. Pedalei lombo abaixo pela trilha, mas só pensava que tinha que ser rápido o suficiente para ele não me alcançar, mas não podia ser tão rápido ao ponto de cair novamente e virar comida de felino. A trilha fazia alguns zigue-zagues e ele estava correndo atrás de mim, ele atalhava pelos lados em linha reta. Cada zigue-zague que eu fazia na trilha, ele se aproximava um pouco e a minha visão já estava bem prejudicada, estava muito escuro. Eu já tinha descido um pouco mais da metade do trecho, logo já avistaria os postes de luzes do parque, mas nessa altura da trilha, tinha uma curva bem fechada, eu teria que diminuir bastante a velocidade e ali poderia ser o local onde ele me alcançaria, pois na curva, o monte fazia um paredão, ele poderia pular sobre mim facilmente. Foi nesse momento que a minha sorte mudou, e eu pude ver com os meus olhos uma criatura horripilante. Ela estava bem no monte do paredão da curva. Era um lobo que ficava em duas patas, deu um uivo que estremeceu tudo. Eu puxei os freios da bike e o leão da montanha que me perseguia saiu deslizando com as garras no chão para parar. Foi uma interação rápida de olhares, e eu olhei a criatura, a fera olhou a criatura me olhou e a criatura olhou a fera. Incrível, só eu não sabia o que fazer. Naquele exato momento a criatura saiu atrás da fera. Em um segundo, o caçador virou a caça. O lobisomem saiu atrás do leão da montanha que bateu em retirada. Um leão da montanha é veloz e bem coordenado, mas um lobisomem é mais veloz mas todo descoordenado, é algo inexplicável, acho que é sobrenatural. Eles correram um pouco mais de 70 metros e o leão da montanha subiu numa daquelas árvores super grossas, já o lobisomem subiu uns 5 metros, pulou no chão e se enfiou dentro da mata. O leão da montanha agora estava na mesma condição que eu, super aliviado, eu por ter me livrado dele e ele por ter se livrado do lobisomem. Desci o resto da trilha, estava tão apavorado quanto realizado. Eu queria apenas documentar uma família de pica-paus e acabei sendo perseguido por um leão da montanha e salvo por um lobisomem. Quem iria acreditar nessa história? Pois não foi diferente, foi motivo de chacota na festa, todos diziam que eu tinha bebido demais sem ter tomado um gole sequer. No outro dia pela manhã fomos até a árvore, eu e os meus colegas. Lá puderam ver as marcas do felino e da criatura, ficaram todos temerosos. Eu como biólogo fiquei pensando sobre o que vi e pude concluir que o que aconteceu parecia ser algo até certo ponto normal para os animais noturnos naquele habitat. Um lobo, por maior que fosse, sozinho, nunca colocaria um puma para correr,
e um lobo normal não fica em duas patas para uivar e também não sobe em árvores. O leão da montanha sabia exatamente como fugir e o lobisomem sabia que era ele quem mandava no pedaço. Ambos evitaram a luta. Pensei comigo, isso já deve ter acontecido mais de uma vez. Então, se você pensava que os lobisomens não existiam e que se existissem seriam apenas criaturas monstruosas, pense novamente. Minha experiência com um deles mudou minha vida para sempre e me mostrou que há muito mais para eles do que se pensa. Não quero nunca mais na vida cruzar com um. Creio que as circunstâncias foram favoráveis para mim. Depois dessa experiência, sair em noites de lua cheia somente em lugares muito habitados. Abraço a todos.